1 Samuel 15, 2 Samuel 12. Disse Samuel a Saul, capítulo 15: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito. Ó a ordem, olha aí: vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente a tudo o que tiver, e nada lhe poupes. Porém, matarás homem, mulher, meninos, crianças, bois, rapidinho, ovelhas, camelos e jumentos. Qual era a ordem? Que tudo fosse o quê? Destruído. Ele falou: vai lá, fala para Saul que esta é a determinação. Amaleque era inimigo do povo de Deus. Foi Amaleque que tentou destruir Israel. Agora você vai lá e destrói tudo. Não deixa nada, nenhum ser vivente naquele lugar. E Saul pega os seus soldados e vai até Amaleque. Até então, 1000 maravilhas. Ele tinha ouvido a voz de Deus e estava prestes a executar, obedecer, cumprir. Se propôs a fazer. Mas a Bíblia diz que chegando lá, pelejando contra Amaleque, contra o seu povo, contra os seus soldados, a Bíblia diz assim, ó, lá no versículo 10, se eu não me engano: então feriu Saul os amalequitas, no 7, desde Avilá até chegar a Sur, que está de fronte do Egito. Espera aí, olha o versículo 8: tomou vivo. Tomou? Tem alguma coisa errada aí, não tem? Tem o quê? Hã? Qual era a ordem que Deus tinha dado? Não era para deixar nada. Tomou vivo Agag, que era o rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. Ele seguiu a direção, mas ele não obedeceu. Mas tem mais um versículo que eu quero colocar para você entender melhor. Versículo 9: Saul e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois e dos animais, e os animais gordos e os cordeiros, e o melhor que havia, e não quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível destruíram. Me faz lembrar aquela pessoa que sempre quer fazer do jeito que ela acha melhor. Foi assim com Saul. Se nós analisarmos, você já vai ouvir aqui eu falar do pecado de Davi. Se nós compararmos o pecado de Saul com o pecado de Davi, você vai ver que o pecado de Davi foi muito pior, se é que pode se classificar pecados, mas foi muito pior que o pecado de Saul. Mas você sabia que Saul não teve o perdão e Davi teve? E onde está a diferença? Ele desobedeceu, ele não cumpriu, mas vai vendo o que aconteceu. Ele voltou para casa com o rei vivo, pegou os bois gordos, as ovelhas, os cordeiros, tudo que tinha de melhor, guardou para si, e as coisas desprezíveis ele destruiu. Aquilo que não servia para ele, que não tinha valor para ele, foi fácil ele abrir mão. Mas aquilo que tinha valor, aquilo que enchia os olhos dele, aquilo que ia trazer algum benefício para ele, ele tomou para si. É fácil você abrir mão daquilo que não tem nenhum valor, aquilo que é desprezível. Foi o que fez Saul. Aquilo que para ele servia para alguma coisa, ele tomou para si e levou para casa. Chegando lá, Deus falou para o profeta Samuel: Saul fez porcaria, Saul não obedeceu, vai lá, fala com Saul. Ele virou a cabeça, Samuel. Eu pedi a ele que fizesse de um jeito, ele fez de outro. A noite toda Deus falando com Samuel, com o profeta. Primeiro encontro que você tiver, fala para Saul.
da besteira que ele fez. Olha o que diz a Bíblia, versículo 10. Agora, veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se aquele: já chegou Saul ao Carmelo. E eis que levantou para si um monumento, e dando volta, passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse, presta atenção, ó, Saul falando com o profeta: bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Tinha executado? Tinha obedecido? Tinha feito? Mas ele disse para o profeta Samuel: olha, bendito seja você que é de Deus, homem de Deus, olha, fiz o que Deus me determinou, o que Deus determinou que eu fizesse. Continua a leitura aí, vamos lá. Executei as palavras do Senhor. Então disse Samuel, versículo 14, então disse Samuel: que balido, que barulho, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço. Tá, você fez o que Deus determinou, mas vem cá, me explica esse mugido de bois, esse balido de ovelha. Sabe por quê? O pecado faz barulho, meu amigo. Sabe qual é o barulho do pecado? A situação espiritual da pessoa, o semblante, os olhos, a força que ela não tem. O pecado faz barulho. Nada em oculto que não seja revelado. A pessoa pode esconder um tempo, 2 tempos, 3 tempos, mas uma hora aparece. Ele tentou tapear. Olha, eu fiz o que Deus mandou. Aí o profeta disse: mas vem cá, e esse barulho de ovelha aí que eu estou ouvindo? Mas Deus já tinha falado no coração dele que Saul tinha desobedecido. Qual foi o pecado de Saul? Desobediência. Deus se arrependeu de ter ungido ele rei, de ter dado o que deu para ele, de ter confiado o trono de Israel nas mãos dele. Ele não reconheceu o seu pecado. Qual foi o problema de Saul? Ele não reconheceu o seu pecado. O problema não foi ter pecado, errar. Todos erram, como eu falei para você, todos pecam. O problema não foi ele ter pecado, ter errado, ter desobedecido. O problema foi que ele não quis assumir o erro. Ele tentou tapear. Quando ele viu que não deu certo, que Samuel pegou ele no flagra, com a mão na botija, com aquele bando de ovelhas, aqueles bois gordos, bonitos, e o rei vivo, o inimigo lá, que personifica Satanás, personifica a presença do mal. É quando a pessoa permite a presença do inimigo na vida dela, na casa dela, nos pensamentos dela, realizando ou impondo os desejos na vida dela. O inimigo estava lá, Vivinho da Silva, era para ele ter destruído o inimigo. Ele levou o inimigo para dentro de casa. Quem está entendendo o que eu quero dizer? Pois é. E Samuel questionou tudo isso. Aí diz assim, ó, onde nós paramos, próximo versículo. Vamos lá, pode pôr. Respondeu Saul: é de Amaleque os trouxeram. Os trouxeram. Porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para os sacrificar ao Senhor teu Deus. Miserável, olha aí, ó. Usando até, a intenção foi boa, pastor. A intenção foi boa. Sabe por que que o povo fez isso? Eles trouxeram as ovelhas, eles trouxeram os bois para ofertar. Primeiro, que a responsabilidade não era do povo, era dele. E segundo, de boas intenções. Vamos lá.
para sacrificar, já não era nem mais o Deus dele, né? Para sacrificar ao Senhor teu Deus. E o resto, porém, destruímos totalmente. Por que não destruiu lá? Por que não fez lá atrás? Então disse Samuel a Saul: espere, te declararei o que o Senhor me disse essa noite. Respondeu-lhe Saul: fala. Coração saindo pela boca já. Prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a esse caminho e disse: vai, destrói totalmente esses pecadores amalequitas e peleja contra eles até exterminá-los. Mas ele não obedeceu. Ele ficou procurando culpados. Ele não assumiu o seu erro. Ele estava errado. Até esse ponto, Davi é igualzinho a Saul. Até o ponto de ter pecado. O que aconteceu com Davi? Vocês entenderam até aqui? Quem entendeu? O problema dele, o pecado dele foi desobediência. E o problema dele foi não ter reconhecido, assumido aquele erro. Vem Davi. A Bíblia diz que Deus ungiu ele quando cuidava das ovelhas do pai dele. Um menino desprezado pelos irmãos, pelo pai, por todo mundo. Mas Deus também olhou o quê? O coração de Davi. Samuel, quando viu que Saul não tinha mais jeito, pegou o chifre com azeite, e Deus falou: vai, procura outro. Vai lá na casa de Jessé, procura outro. Lá tem um menino lá, e você vai consagrar ele. Ele chegando lá, tinha 7 filhos, Jessé, e o menino chamado Davi, cuidando das ovelhas, lá atrás das malhadas. E a Bíblia diz que Samuel consagrou ele a rei. Também, fiel a Deus, temente a Deus. Lembra que nós falamos domingo passado? Nós falamos sobre isso. Davi ia muito bem, guerreiro, herói de batalha. Era um homem temente a Deus, amigo de Deus. Tinha um coração como o coração de Deus. Mas aí vem o pecado de Davi. Ele diz assim, ó. Então disse Davi a Natã. Você vê que também Deus mandou o profeta até Davi. Assim como fez com Saul. Qual era o pecado de Davi? Quem lembra? Ele deixou de ir para a batalha, deixou de ir para a guerra, ficou em casa. No dia, como diz a Bíblia, que era para os reis sair para a batalha, Davi ficou em casa. Viu a esposa de Urias, o seu soldado, seu homem fiel, e ele desejou a mulher de Urias. Mandou chamar a mulher de Urias e se deitou com ela. Dias depois, Batseba, a mulher de Urias, mandou dizer para Davi: olha, nós deitamos, não deitamos? Então agora eu estou grávida e você é o pai. Um abismo vai trazendo e ele tentando esconder. Aí ele mandou chamar Urias. Misericórdia, traz Urias. Você vê que até aqui não muda muito das atitudes de Saul. Traz Urias. Aí ele disse para o soldado dele: olha, eu estou vendo que você anda muito cansado. Eu estou vendo que você tem trabalhado muito. Eu vou te dar umas férias. Você vai para casa e vai ficar com a sua esposa. Para que ele pudesse se deitar. Porque como é que a mulher engravidar do marido se o marido estava onde? Na guerra. Sabe o que o soldado dele falou para ele? Meu senhor, todos os meus companheiros de batalha estão lá no relento. Meu rei, a arca da aliança, porque se levava a arca da aliança junto para a batalha, que representava a presença de Deus. Meu rei, a arca da aliança está lá no relento. Os meus companheiros de batalha no relento. O senhor acha que eu vou para casa descansar? Só depois que acabar a guerra. Davi não conseguiu botar o sujeito para dentro de casa. Ele não achou justo ir para casa e deixar todo mundo na batalha. Mas Davi, você vê que já era o próprio Deus tentando alertar Davi. Você está sendo injusto, rapaz. Então Davi chamou o seu comandante do exército e disse: ó, coloca Urias
na fileira da frente da batalha. Tira dele o escudeiro para ele ser atingido. Ele precisa morrer. E claro que o comandante obedeceu ao rei e ficou na parte da frente da batalha. Foi o primeiro a ser atingido e morreu. Ele cometeu um adultério, ele cometeu um assassinato. E Davi fez o quê? Desobedeceu uma ordem. Bota na balança as duas coisas. Você vai ver que o pecado de Davi, aos nossos olhos, pelo menos, é muito mais abominável. Davi merecia muito mais castigos e punições do que o próprio Saul. Mas sabe onde está a diferença? E esse é o ponto X. Essa é a palavra-chave de toda a pregação de hoje. Reconhecimento. Quando Deus falou para Natan, Davi estava se afundando, e cada vez se afundando mais. A criança nasceu e morreu. Virou uma maldição, virou um inferno aquele lugar. Saul, quando pecou, ficou endemoniado, pessoal. Tinha um espírito que perturbava Saul o tempo todo. Saul perdeu a paz. Saul teve problemas mentais. Acabou a força de Saul. Olha o que o pecado faz. A Bíblia diz que precisava se tocar um instrumento para que aquele espírito imundo se afastasse um pouco de Saul. Ele era constantemente perturbado, porque ele não era humilde demais para reconhecer o seu erro. Já Davi foi diferente. Deus, vendo que Davi também estava em ruína, se afundando e se destruindo, chamou um outro profeta. Agora não Samuel, mas Natan. E disse: Natan, vai lá e fala com Davi. Mostra a injustiça que Davi cometeu. Aí Davi usou uma parábola. Natan usou uma parábola. Natan disse para Davi: eu conheço um senhor que, tendo um rebanho inteiro de ovelhas, encontrou um homem do campo que tinha uma ovelha só, pobre e humilde. E para poder alimentar um dos seus amigos que o visitava, ele não pegou nenhuma ovelha do seu rebanho e mandou que aquele homem matasse a sua única ovelha. Não seria isso injusto, rei? E o rei ficou indignado. Davi ficou indignado com a história que Natan contou. Aí Natan virou para Davi e disse: esse homem é você, rei. Foi você que fez isso, quando você colocou um dos seus soldados aonde? Na frente da batalha. Acorda, presta atenção no que você está fazendo, Davi. Aí vem a diferença de um para o outro. Aí a Bíblia diz, quando ele ouviu essas palavras, a Bíblia diz assim, ó, no versículo 13, 12, versículo 13, para a gente terminar. Então disse Davi a Natan: pequei contra o Senhor. Disse Natan a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, e não morrerás. Imediatamente, quando o homem de Deus falou com Davi, o que Davi fez? Eu pequei contra Deus. Eu reconheço. Eu pisei na bola, eu vacilei, eu errei. Olha a resposta de Deus através do homem de Deus. Por isso, Davi, Deus te perdoou. Você vê que foi instantâneo. Foi na hora. Quando houve humildade da parte de Davi, uma simples palavra, mas aquela palavra não foi da boca para fora. Saiu de onde? Da alma dele, do coração dele. Se posicione agora, apresente-se diante de Deus. Ele vai te dar uma vida nova.